eu acho que nunca se falou tanto de psiquiatria quanto nesse último ano, que a gente está vivenciando toda essa questão de pandemia, mas tirando a questão em si de infecção, acho que a outra especialidade médica mais falada atualmente é a psiquiatria, né? Porque afinal de contas, quem não está doente no hospital de Covid está doente em casa de pensar nisso. E doente, no caso, doença mental. E a psiquiatria é uma especialidade que se ocupa disso, né? Se ocupa das questões cognitivas, de personalidade, emocionais, os processos cerebrais de um modo geral. Então, o que a gente resolveu foi abrir para perguntas, para a gente poder discutir, para as pessoas tirarem dúvidas, que muitas dúvidas, eu vejo isso rotineiramente no consultório, de dúvidas, desde as dúvidas mais simples, eu posso tomar remédio para dor de cabeça junto com remédio para depressão, ou até a dúvida mais complexa, esse remédio, eu vou ficar dependente, esse remédio vai fazer cair meu cabelo, então, assim, várias coisas que a gente pode conversar, várias coisas que muitas pessoas têm dúvidas, mas que não têm oportunidade de perguntar. E por isso que a gente decidiu fazer isso hoje. E aí eu vou abrir para vocês perguntarem o que vocês quiserem. Claro, eu não pretendo e nem posso consultar vocês numa situação dessa, de um talk, mas a gente pode tirar várias dúvidas em relação a questões de saúde mental e mesmo física. Então, assim, fico à disposição para ouvir o que vocês têm de dúvida para me falar. Estou aguardando. Fica à vontade. Pode? Tá, então eu sou a Sônia e eu queria saber assim, no meu caso aqui são dois problemas, né? Eu tenho uma Aham. depressão profunda, porque eu perdi dois filhos meus, biológicos, mas no momento, a minha preocupação maior está sendo com o meu filho que eu tenho do coração, e esse meu filho do coração, ele tem esquizofrenia, né? Aos 14 anos ele apresentou esse problema, a esquizofrenia. E ele fez tratamento, veio fazendo tratamento com psiquiatra, até a gente descobrir foi um pouco, né? Porque ele conversava com pessoas, dizia que estavam perseguindo ele fugia de casa, foi muito sofrimento, até a gente descobrir que era esquizofrenia. Ele tentou suicídio, e hoje eu acertei com um psiquiatra, mais ou menos após ele ter tentado suicídio, eu troquei de psiquiatra, e acertou mais ou menos, há um controle. Ele está conseguindo fazer faculdade, faz curso de inglês, consegue ir muito bem, mas não consegue tomar atitude nenhuma na vida dele com as pernas dele sozinho. Ele não consegue fazer nada sozinho. Se você der um dinheiro na mão dele, ele vai gastar tudo em bala, ou ele vai gastar tudo comprando uma coisa que não tem nada a ver, um terno, coisas assim. Não tem convívio social nenhum. E eu agora, essa semana que passou, o psiquiatra dele conversou comigo e falou que era hora da gente resolver a situação dele. Ele está com 20 anos. Ele me deu um laudo médico, né? E disse para mim se eu via meu filho caminhando, trabalhando, tendo a vida dele social, normal. Realmente eu não vejo ele fazendo isso. E eu estou com esse laudo nas minhas mãos para levar para a faculdade. E eu entregando esse laudo na faculdade, ele vai continuar estudando, vai se formar e vai ter um carimbo no diploma do meu filho, né? E ele falou em eu entrar também para receber um dinheiro, para ele ter um dinheiro para ele poder viver caso eu venha faltar, né? E isso está me deixando muito desesperada. Estou muito desesperada porque eu tenho que tomar uma decisão sobre a vida do meu filho, que tem uma esquizofrenia, e ele tem um monte de sonhos. Uhum. Mas que eu, mãe dele, vejo que ele não consegue ir à frente. Ele vai muito bem no inglês, fala inglês fluentemente, está todo feliz com a faculdade, tira boas notas,
mas não consegue caminhar assim, está nítido para mim. Uhum. E eu queria saber do senhor, assim, a sua opinião. Tá. Até que ponto uma pessoa com esquizofrenia ela consegue viver sozinha? A gente começou pelo topo, falando sobre esquizofrenia. Esquizofrenia Sim, talvez seja uma das doenças mais, talvez não, com certeza é uma das mais graves, talvez seja a mais grave da psiquiatria. sim, A esquizofrenia é uma doença que há muito tempo já é conhecida pelos médicos, mas que ainda hoje ela nos surpreende com vários aspectos. Nós sim, ainda não temos ainda exatamente o que causa a esquizofrenia, mas hoje a gente sabe que tem fatores genéticos, fatores que a pessoa vivencia no ambiente, mas é exatamente isso que a senhora me falou. Geralmente o paciente sim, começa com esquizofrenia na adolescência, ele abre o quadro na adolescência sim, e é uma doença que vai perpassar por toda a vida. Homens costumam abrir mais cedo, como no caso do seu filho, que abriu aos 14 anos. Mulheres, às sim, vezes, abrem um pouco mais tarde, em torno de 20 a 25 anos. Mas não muito mais que isso, porque ela é uma doença que se manifesta em pessoas jovens. O que a esquizofrenia, até hoje, eu sempre falo isso para os meus pacientes, até hoje, o conhecimento de hoje, 31 de março de 2021, sim, é uma doença incurável. Amanhã eu não sei, sim, porque eu não sei, a gente não sabe o que a ciência é, está pesquisando e o que a gente vai conseguir. É, a esquizofrenia é uma doença muito grave porque ela envolve várias competências cerebrais que são comprometidas. Não necessariamente o paciente com esquizofrenia vai ter um déficit cognitivo de aprendizado. Como a senhora falou, ele sim. aprende inglês muito bem e tal, mas ele tem um déficit cognitivo na parte social. Isso, Ele não interage bem socialmente, ele é talvez um pouco pueril nas decisões, né? isso mesmo. E isso faz parte do quadro da esquizofrenia. Onde eu vi pessoas falando com eles é o sintoma mais comum da esquizofrenia, que mais pessoas já ouviram falar, que é ouvir vozes. Eles ouvem, a gente chama isso de Isso, alucinações auditivas, e outra coisa que eles têm é pensamento delirante. O delírio é uma isso crença mesmo. que o paciente tem, que ela é ilógica, ela não precisa ter lógica com a realidade, ela é irreal, ela não é algo que existe, mas é completamente irremovível por convencimento. Ninguém consegue convencer alguém com delírio contrário ao que ela acredita, ao delírio. Só o remédio consegue diminuir a força dessa crença. Sim, isso. E aí a gente vou chegar onde a senhora me perguntou. A esquizofrenia, a gente tem. As primeiras medicações da psiquiatria foram desenvolvidas para tratamento de esquizofrenia. Então a gente tem, desde a década de 50, medicações com algum efeito na esquizofrenia, e sempre são lançadas novas medicações, mas nenhuma medicação conseguiu até hoje curar a esquizofrenia. Nenhuma medicação conseguiu resolver a esquizofrenia como um todo. Existem alguns pacientes que a gente chama de superrespondedores, que eles são muito raros, são menos de 10% dos pacientes com esquizofrenia, e, e esses pacientes, com o remédio, ficam praticamente imperceptíveis os sintomas, mas são muito raros. Existem também uma outra parcela de pacientes que não respondem praticamente nada à medicação, que são os refratários. E a maioria dos pacientes, em torno de 80% dos pacientes, ficam numa área de resposta parcial. O que eu acho Isso, da esquizofrenia? sim. Seu filho faz faculdade de quê? Ele faz faculdade de letras em inglês. Tá, de letras. Ok. O que eu acho que é a esquizofrenia? Tem um outro detalhe que eu tinha que falar que quase que eu me esqueço. A esquizofrenia ela tem um caráter progressivo. Hoje a gente já Isso, sabe, já tem certeza que ela é uma doença neurodegenerativa.
O que isso significa? Que o paciente vai perdendo cognitivamente funções ao longo da vida, mesmo com o tratamento. Claro que o tratamento visa retardar isso, mas um paciente com esquizofrenia, com 60 anos de idade, ele tem uma função cognitiva muito inferior a uma pessoa com 60 anos de idade. O paciente, se ele tiver psicótico quando ele está em delírio, alucinações ou com pensamento desorganizado, ele deve, a gente tem que considerar que ele é inimputável perante a lei. Então, se ele cometeu um crime, ele não pode ser julgado como uma pessoa comum, porque ele está sob o aspecto de uma doença. Eu tenho alguns pacientes que eu já fiz laudo, não poucos, não são poucos, e eu sempre converso com a família sobre isso, porque a vida produtiva de um paciente com esquizofrenia para trabalho é muito difícil. Alguns trabalham, mas é muito difícil. Não só pela capacidade laboral, mas pelo mercado de trabalho aceitar. A senhora, utilizando esse laudo e dando, provavelmente é um processo de curatela que o psiquiatra deve ter orientado a senhora. A senhora passa a ter direito, ele vai perder, com certeza, alguns direitos civis, porque ele não vai poder casar, ele não vai poder constituir empresa, ele não vai poder... Mas ele passa, a senhora passa a poder botar ele no imposto de renda, a senhora pode botar ele num plano de saúde, caso a senhora tenha um plano de saúde para uma empresa, como dependente, ou ele passa a ser beneficiário, inclusive, para pensão, em caso de falecimento da senhora. Ele passa a ser, como ele não é mais considerado alguém produtivo, ele passa a ser dependente do imposto de renda, então a senhora pode deduzir os gastos com ele do imposto de renda, com medicamento, com tratamento, com alimentação. Assim, não existe uma resposta absoluta, uma resposta que, vou dizer, está certo não pôr ou está certo fazer isso. Cada caso é um caso. Mas na maioria dos casos eu recomendo isso. Até porque a gente não sabe num episódio de surto e se ele pode cometer alguma coisa como é que vai ser. Eu não sei a idade da senhora, não vou ser deselegante para perguntar, mas... eu estou com 61. Mas eu estou com 61 e ele está com 20. Eu já estou aposentada, sou professora. Então, a senhora é professora servidora pública? Sim, servidora pública, sou do Estado. Então, a senhora pode, inclusive, deixar o seu salário para ele, caso em falecimento da senhora, se a senhora tiver feito isso. Entendo. Então, assim, não é uma decisão absolutamente correta ou absolutamente errada. Mas, assim, eu normalmente aconselho as famílias dos meus pacientes a optarem pela curatela do paciente, pela interdição e pela curatela. Mas se a senhora falar, não, mas eu acho que ele vai progredir, vai trabalhar, vai conseguir. Ok, a senhora pode tentar, ele ainda tem 20 anos, é possível de tentar. Mas tem que considerar a gravidade da doença. A gente não pode deixar de considerar a gravidade da doença. Entendo. Tá bom. Tá. Obrigada. Espero poder ter ajudado a senhora. Mas, assim... Ajudou, sim. Eu estava muito mal, me sentindo muito mal, achando que eu ia rotular, que eu ia... Tá, porque ele tem na cabecinha dele um monte de sonho, ele pensa, ele fala... Quando ele fala, eu olho para ele, me dá um desespero, assim. Sim, mas o problema eu estava com aquele sentimento de culpa. Exato, mas não tem a culpa. A senhora já está fazendo um dó para ele, dando tratamento, dando apoio, dando suporte. É realmente uma doença muito grave. É realmente uma doença com muito comprometimento. Não é uma doença comum. A gente não vê isso. Não é todo dia que a gente vê o paciente com esquizofrenia. Eu vejo, mas é por causa da minha especialidade. Mas menos de 1% da população do mundo tem esquizofrenia. Mas as pessoas que têm são sempre casos graves, sempre casos
complicados, sempre casos que envolvem a necessidade de apoio familiar. Então, assim, eu não acho que a senhora estaria errada se decidisse pela interdição e pela curatela dele, não. Eu não acho. Tá bom, obrigada. Me aliviou, me ajudou a tomar a decisão. Muito obrigada. Nada. Posso ver? Pode. É o seguinte, você falou de esquizofrenia, eu tenho uma prima, né, que ela sofre dessa doença, ela mora em Minas e a gente está muito preocupado com ela. Por quê? O meu tio faleceu há pouco tempo de Covid, né? E ela agora está só. Tem um irmão que mora nos Estados Unidos e tem um outro que mora em Minas também. Então, assim, mas ele tem a família dele, aquela coisa toda. Como é que é o luto de uma pessoa que está... que ela cuidava o tempo todo dele, ela não tem uma profissão, né? Então, a ausência agora do pai, o que a gente pode assim, ajudar, colaborar com ela? Porque assim, a gente fica muito preocupada, porque todos nós ficamos chocados, né? Bom, sobre a esquizofrenia, ela tem um diagnóstico de esquizofrenia, né? Ela toma remédios e tudo. Sim. O luto de uma pessoa com esquizofrenia, ele pode ser como um luto normal de uma pessoa qualquer que não tenha qualquer condição de doença mental, mas ele pode ser diferente. Porque um dos sintomas da esquizofrenia, a esquizofrenia tem alguns sintomas que a gente chama de sintomas positivos e sintomas negativos. Sintomas positivos são sintomas que o paciente com esquizofrenia tem, são coisas que o paciente com esquizofrenia tem, que uma pessoa, não vou usar o termo normal, mas a pessoa sem doença mental não tem. Delírio, alucinação, pensamento desorganizado, agitação psicomotora, tudo isso são sintomas positivos. Positivo não quer dizer que é bom, não. É porque é algo que o paciente com esquizofrenia tem a mais do que a população na média tem. Sintomas negativos são sintomas que o paciente com esquizofrenia tem, são coisas que uma pessoa na média tem e um paciente com esquizofrenia deixa de ter. Tá? Muitas das vezes, déficit cognitivo é um deles, perda de vontade de fazer as coisas, a gente chama isso de avolia, mas assim, uma coisa sem vontade, desânimo, mas não um desânimo de cansaço, é um desânimo de indiferença. Tá? Sim. E uma outra coisa que o paciente com esquizofrenia tem, muitas vezes, é uma expressão afetiva diminuída. Ele não expressa o afeto como nós expressamos, como uma pessoa que não tem doença mental tem. Então, essa expressão afetiva ela pode ser tanto diminuída, quanto ela pode ser incongruente. O paciente, você pode dar uma notícia ruim e ele ri, você pode dar uma notícia boa e ele não entender. Ele pode ter essa alteração em relação aos sentimentos, aos afetos. Isso mesmo. Então, ela pode estar sofrendo muito, porque qualquer pessoa pode estar sofrendo muito pela perda do pai, quem não estaria, mas ela pode não estar sofrendo tanto. Não porque ela não sinta, não porque ela não queira sentir, mas porque eles perdem essa capacidade de expressão afetiva. Eles ficam meio indiferentes com essa expressão de afeto alterada. Só conversando com ela para a gente saber. E assim, não vejo problema nenhum em perguntar para a pessoa, mesmo ela tendo esquizofrenia, a gente tem que tratar a pessoa como a gente trata qualquer outra. Então, assim, você está triste? Tem algo que eu possa fazer por você? Você está preocupada? Ela vai falar, como qualquer outra pessoa falaria. Às vezes a gente esquece, mas o paciente com doença mental, ele é um paciente como qualquer outro. Ele é uma pessoa como qualquer outra. A gente pode perguntar as mesmas coisas que a gente pergunta para qualquer pessoa. Você está triste? Você está feliz? Você está com sono? Você está com fome? Normalmente. Mas assim, só perguntando, estando próximo dela, para a gente saber como que ela está expressando esse sofrimento. E é possível deixar uma pessoa dessa morando sozinha, ou ela tem que ter alguém ali o tempo todo? Depende do grau de independência dela.
a maioria dos pacientes com esquizofrenia não tem um grau de independência suficiente para morar sozinho, para cuidar dos seus remédios, cuidar da casa, cuidar da alimentação. Ela cuidava de tudo, ela cuidava. Se ela tinha, assim, ela cuidava muito bem da casa. Tudo. Sim. Então, se ela consegue, ok. É bom ter uma supervisão, alguém que não precisa necessariamente estar dentro da casa, mas que vá lá 2, 3 vezes na semana, observar, ver como é que ela está, ver como é que ela está tomando os remédios. Esquizofrenia e aqui não é nenhum eufemismo, a esquizofrenia é realmente muito grave. E a gente não pode deixar para lá. Ela realmente envolve sofrimento, envolve fatores complicados. É tudo muito novo para a gente e tal. Eu sou do Rio e ela é de Minas, né? Então, mora onde, em Minas? Em Barbacena. É cidade boa para o que ela tem. É uma cidade. É famosa, é famosa. Ela está no lugar certo. Ela é muito famosa. Certo. Tem muito psiquiatra. Inclusive, eu tenho um amigo psiquiatra lá, muito bom. Se precisar, eu posso indicar. Mas lá tem uma rede de atenção à saúde mental muito forte, porque é uma cidade que durante décadas já é uma cidade envolvida com isso. Então, assim, nesse contexto, a saúde mental lá funciona melhor do que muitas outras cidades do interior. Certo. Assim, já aproveitando a embala, né, que está no noticiário, todo mundo falando, o surto daquele policial, né? Eu queria que você me falasse um pouco sobre esses surtos. Por exemplo, só complementando, é possível também um médico ter um tipo de surto desses? Claro. E é um estresse muito grande também. Claro. E eu fico pensando assim, esse noticiário que eu confesso, me envergonha da imprensa estar fazendo, porque eu não entendo você jogar tantas notícias ruins, o efeito psicológico nas pessoas, né? Como que repercute isso? Porque aí você é a pessoa mais indicada para fazer essa avaliação. Porque as pessoas, eu mesma, como jornalista, eu não estou aguentando mais. Eu estou parando de ver noticiário, eu estou até me alienando. Porque você pensar, não, eu tenho que cuidar da minha cabeça, porque eu vou ficar doida com isso. Né? Um bombardeio muito grande. Uma coisa é você focar a realidade para que as pessoas tomem providências. Eu acho que seria mais produtivo se a imprensa passasse informações assim, olha, se cuida, faz isso, faz aquilo, está sendo feito isso, aquilo. Quer dizer, medidas, né, que estejam sendo tomadas para apoiar as pessoas, né? E me preocupa também como é que está. Você tem alguns dados sobre o negócio de taxa de suicídio, essas coisas? Bom, vamos lá. Eu vou começar do final. Posso fazer uma intervenção rapidinha? Pode. Nós vamos entrar para o tema cenário, né? Mas eu vi que Gabriela levantou a mão. Você ainda é sobre esquizofrenia, Gabriela? Né? Deixa eu só responder a Gabriela e eu volto para você, tá? Oi. Olá, Gabriela. Tudo bem? Tudo bem? Oi, pessoal. Tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu mudar de lugar aqui. Uma pessoa que não tem diagnóstico de esquizofrenia, mas ela é acumuladora, ela hoje em dia já não entra em casa, não se consegue entrar em casa. A última vez que eu estive lá, ela, desculpe, mas ela defecava dentro de latas e guardava as latas. Ela está passando na rua, ela dormia nas escadas do próprio prédio. Enfim, já não tem nenhum dente, ela agora está se ferindo na sobrancelha, ela pega um lápis e começa a riscar a sobrancelha e vive andarilha, né, cheia de bolsas, mas assim, desde jovem, que eu conheço ela desde bem jovem, eu devia ter 16 anos, né? Hoje eu estou com 57, quer dizer, 40 anos aí. Ela sempre falou muito, né? E ela não interagia na realidade. Ela mesmo falava, ela mesmo respondia, não tinha uma interação, né? E assim,
Eu acho que ela é esquizofrênica, doutor. Mas, assim, o estado do Rio de Janeiro não dá suporte, né? Eu fui no CAPS para ver se eles podiam me ajudar, porque a minha ideia era internar, tratar ela. Parece sim ser situação de internação. Só que teria que ser uma coisa forçada, né? Porque ela Claro. fala com a gente assim, não, porque ela é psicóloga formada. Ela falou, não, agora não posso ficar. Uma vez até convidei ela não aceita nada que eu ofereço para ela. Não, lancha aqui com a gente. Eu estava com uma amiga lanchando no KFC. Não, agora eu tenho um paciente para atender. Então você vê que Mas ela ela não. está atendendo o paciente ainda? Não, ela Não. nunca trabalhou. Tá. Ela não é real, entende? Entendi. Bom, acumulação não é obrigatoriamente um sintoma de esquizofrenia, tá? Sim, Esquizofrenia, o paciente pode ter acumulação, mas não é obrigatoriamente um sintoma da esquizofrenia, tá? sim. Existem outras condições de saúde mental, de doença mental, melhor dizendo, que podem cursar com essa acumulação. Certo, Inclusive quadros demenciais, tá? tá. Falar esse diagnóstico só pelo relato é difícil, mas ela parece ter uma doença mental há muito tempo, Bom, não de agora. Mas o que Ah. eu posso te falar hoje essa é uma paciente para internar. Como se interna uma paciente dessa? Você tenta levar ela para o hospital. Aí ela não aceita ir para o hospital, porque é o que Não. acontece. Você Não, ela liga. não aceita nada. Não tem problema. Você liga para o SAMU ou para o bombeiro e alega Já que ela. fiz isso, doutor, e não me atenderam. Mas é o procedimento E que aí, tem. que tem? E o procedimento é esse. E levar ela para dizer que ela está numa situação insalubre. Pode até dizer que ela está agressiva, mesmo ela não estando, porque Entendi, né? é mais fácil que Entendi. eles venham quando fala a palavra agressiva. E aí eles conduzem ela para a emergência psiquiátrica. Qual o bairro que ela mora? No Catete. Então a emergência psiquiátrica de referência dela é o Felipe Pinel, em Botafogo. Isso, foi lá que eu fui. Ali na Para ver se Venceslau. eles poderiam na Venceslau Braz. Ali na Venceslau Braz. Só que assim, Isso. eles não vão buscar o paciente. O Não. paciente tem que chegar no hospital. Isso. A minha maior dificuldade é que, por exemplo, ela não aceita nada que a gente dá para ela, né? A gente, pessoas de família, conhecidos, amigos. Ela tem familiares? Tem. Vamos lá. É bom falar isso porque eu adoro falar sobre isso. As pessoas têm uma ideia que internação psiquiátrica é um lugar que o paciente vai para ser torturado. Sim. Mas não é, tá? Ainda que no SUS não seja um lugar bonito, mas nenhum hospital público no SUS é bonito, nem não psiquiátrico. A internação psiquiátrica ela visa tratar o paciente, melhorar a condição dele. A gente não tem mais aquele modelo manicomial de internação do paciente que ficava 40 anos internado, jogava a chave fora e não saía nunca mais de instituição. Eu trabalho num hospital geral, não é um hospital psiquiátrico hoje. Eu já trabalhei, mas hoje não é um hospital psiquiátrico. Mas eu respondo os pareceres de pacientes que internam nesse hospital com queixas psiquiátricas. Pacientes com queixas, com doenças psiquiátricas que muitas vezes vão parar no hospital clínico e eles me pedem auxílio. Entendi. Muitas vezes eu falo assim, tem que transferir para o hospital psiquiátrico. A gente não tem estrutura nesse hospital geral para tratar para esse paciente psiquiátrico. E a família, mas minha filha, minha irmã, minha mãe, meu pai, vai para o manicômio? Eu falei assim, vai para o hospital psiquiátrico, porque se você tem uma doença psiquiátrica, você tem que ser tratado numa instituição especializada. Assim como se você estiver infartando, você tem que ir na unidade coronariana, se você tiver Covid, tem que ir para o CTI. É um preconceito, né, doutor? É um preconceito. É um preconceito, né? E é um preconceito que, de verdade,
prejudica a saúde do paciente. Não. O paciente deveria e poderia ser melhor atendido. Claro, Sim. eu não estou dizendo que os hospitais psiquiátricos não possam melhorarem muito na sua estrutura. Sim, E eu já fui a como tudo, né? Assim, sim, né? eu já fui em alguns privados que parecem hotel, mas não tem é outros que não. um que não. Mas ainda assim é o que a gente tem para nesse momento ser o melhor para o paciente. Com certeza qualquer hospital, por mais feio que seja, vai ser melhor do que ela tá ou na rua ou na casa. Não, fazendo e até cocô assim, lá. iniciar um tratamento, entende? Assim, porque eu acho que ela nunca se tratou, né? Ela nunca, só foi piorando cada vez mais. Sim, Se ela é internada e ela começa a ser medicada, a tomar alguns remédios, quimicamente isso vai mudar. Então, acho que ela vai melhorando, vai ter mais discernimento, sim, e aí a ideia seria limpar a casa e colocar ela com uma pessoa lá para cuidar dela, entendeu? E não deixar que ela deixe de tomar os remédios e tudo isso. Né? sim. A ideia é essa, mas enfim. Tá, eu já tenho pelo menos uma visão. Tá? Obrigada. Espero poder ter ajudado. Obrigada, ajudou sim. Doutor Sim. Wander, Carlos, o seu tema ainda é sobre esquizofrenia? Não. O meu tema é sobre TOC e transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Perfeito. Então, vamos pescar a resposta da Jeane, que a gente interrompeu. Eu já falo sobre o personagem obsessivo compulsivo. Tá bom. É bem legal esse tema. A gente tem bastante coisa para falar. Só para, assim, rapidinho, com relação à esquizofrenia, que eu fiquei curiosa. As atividades profissionais dessas pessoas, existe algum tipo de profissão, terapia, artes plásticas, que a maioria desenvolve como uma atividade? Existe Não, eles algo... podem fazer isso como terapia, né? Arte terapia, musicoterapia, sim. Mas não quer dizer que eles sejam mais voltados para a arte. Não quer dizer que eles tenham uma habilidade artística especial. Vai ter alguns que têm, mas porque na média da população geral, algumas pessoas têm. Não quer dizer que eles sejam mais artísticos. Agora, sobre a profissão, só para fechar isso, assim, nem toda profissão pode ser exercida por alguém que tem esquizofrenia. Tá bom? Por exemplo, médico não pode. Faz todo sentido, né? Sim. Como é que alguém vai ser médico e vai ser esquizofrênico? E não tem como. Piloto de avião também não pode, né? Porque... A Anice da Silveira fez algum trabalho aqui no Rio de Janeiro, né, doutor? Tem até um filme sobre ela, era uma psiquiatra. Sim, ela utilizava a questão de arte como parte da terapia, do tratamento. Isso, nesse sentido, que acabou dando certo, que eles conseguiam transmitir as emoções, os sentimentos através de alguns trabalhos manuais, né, que eles faziam. Sim. Para Jeane, vamos lá. Vamos lá, porque você estava falando da questão da pandemia. Vou falar para você o que eu falo para meus pacientes. Não assiste o telejornal. Assim, mas eu não consigo, eu preciso saber o que está acontecendo no mundo. Tá bom. Tem telejornal de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Você assiste um. Não precisa ficar o dia inteiro assistindo. Porque, assim, ainda que eu entenda que o trabalho da imprensa, que você sabe melhor do que eu, é passar informações, a gente está passando um pouco do limite, né? Pouco? Eu acho que ultrapassou todos. Eu já assisti. Acho que já está faltando ética. Eu já assisti, ninguém me contou, eu vi. E olha que assim, eu quase não vejo televisão aberta, quase. Eu praticamente, o tempo que eu posso para ver televisão, ou vejo um jogo de futebol, ou eu vejo alguma coisa no Netflix, da vida, no streaming. Mas eu já assisti a transmissão de um enterro. Que isso? Aham. Aonde? Num telejornal. Assim, estamos já passando aqui o enterro, só sendo enterrado. Eu falei, não acredito que estão mostrando isso. Absurdo. Assim, é claro que isso não faz bem para ninguém. E eu tenho muitos pacientes que estavam bem e pioraram
com isso, e muitos pacientes que não tinham necessariamente uma doença mental e adoeceram muito, muito por causa disso. Porque é claro que a doença é grave, e ninguém está aqui sendo maluco de dizer o contrário. É claro que a doença é séria, é claro que a doença tem uma letalidade muito relevante. Só que, assim, isso não está sendo feito um serviço para a população. Faça isso, faça aquilo. Não. É uma massificação. Virou quase que é quase uma comemoração. Fala, chegamos a tantos óbitos. Infelizmente, eles fazem um ranking perverso, né? Sim, e a gente fica estressado, porque eu perdi 2 tios. Isso, para mim, eu me sinto machucada com isso. Eu perdi uma pessoa que eu amava profundamente, perdi a minha avó. Até hoje eu sofro por isso. Essa noite, minha esposa perdeu a tia dela. Uhum. A gente não tem como não acontecer isso, né? É muito grave. A gente torce para que, claro, consiga controlar, para que a gente tenha a vacina o quanto antes. Mas, assim, realmente as pessoas estão muito adoecidas. A gente hoje não tem esse ranking de suicídio ainda divulgado. Números de suicídio são muito difíceis, porque eles são subnotificados, eles são, muitas das vezes, a pessoa declarada morte violenta, mas não alega o que foi. Mas a gente não tem um ranking de suicídio ainda nesse período, mas em breve a gente vai ter. Mas com certeza deve ter aumentado, porque muitas pessoas com fragilidades emocionais adoeceram e pioraram muito. Que tipo de transtorno pode causar nas pessoas esse excesso de informação negativa que está acontecendo aí? O principal, a gente já até falou numa conversa anterior, o transtorno de adaptação a essa nova realidade. Tem vários pacientes evoluindo. O transtorno de adaptação é um transtorno de ansiedade, ele entra no hall de transtorno de ansiedade / transtornos de estresse pós-traumático. Então, o estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade, transtorno de adaptação. Eu tenho pacientes que desenvolveram TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Vou fazer o gancho para falar lá, Carlos, do transtorno obsessivo compulsivo, com questão de contaminação, com ideia de contaminação, se limpando. Eu tenho uma paciente, claro que a gente não cita nomes, mas assim, eu vou citar o caso para vocês que é até curioso. Essa paciente foi no meu consultório e ela falou assim, não, o documento dela num saco plástico, e ela falou assim, não, porque eu não trago bolsa na rua, porque eu acho que vou me contaminar. Aí eu falei, tá, mas e aí? Ela falou, não, eu chego na minha casa, eu jogo esse saco plástico fora, pego o documento, a roupa que eu tô, eu jogo fora. Nossa. E aí eu tomo um banho de álcool antes de entrar em casa, porque eu entro em casa, tomo outro banho, porque é a ideia da contaminação. Porque é claro que tem que se limpar, tem que usar máscara, é óbvio. Só um idiota vai achar o contrário. Uhum. Mas essa teoria de morte, as pessoas estão adoecendo. Esse é um preço que a gente ainda vai levar anos ou décadas pagando. Quando acabar tudo da pandemia, quando acabar essa questão de morrer um monte de gente da pandemia, a gente ainda vai ficar anos com esse ônus na saúde mental das pessoas adoecerem. Tem muitas pessoas que estão usando muito o Rivotril, né? O Rivotril não trata efetivamente nenhuma doença mental. Nenhuma. O Rivotril é um remédio sintomático. O Rivotril é o que a gente chama de benzodiazepínico. O Rivotril é uma marca, ele é o clonazepam, que é o sal. Existem vários benzodiazepínicos. O clonazepam, o alprazolam, bromazepam, diazepam, flunitrazepam, vários. Esses medicamentos, a maioria deles foram lançados entre os anos 70 e os anos 80. Tá? Foram
na época do lançamento, largamente empregados pela psiquiatria, mas hoje a gente usa muito pouco. Hoje o psiquiatra passa muito pouco esses remédios. Quem acaba passando é o clínico, o ginecologista, o cardiologista, o clínico geral. Você dificilmente vai sair da consulta de um psiquiatra apenas com uma receita de Rivotril. Porque esse remédio é um remédio sintomático. E eu sempre faço a seguinte analogia com o meu paciente. Imagina, sábado à noite você está em casa, está assistindo um filme, comendo pipoca, morde o milho da pipoca, dente quebra, dor de dente. O que você faz? Não dá para ir no dentista sábado à noite. O que você faz? Você vai tomar um remédio para dor. Você vai tomar a dipirona, um Tilenol, um remédio que você tiver para dor em casa, se você estiver acostumado a tomar. Vai melhorar a dor. Não vai? Vai parecer igual a ela. Vai melhorar a dor. Mas não vai melhorar o dente. Concorda comigo? O dente vai continuar doente. Aonde? O dente vai melhorar quando você for no dentista, fazer o canal, fazer a restauração, né? E aí vai melhorar. O Rivotril é isso. O Rivotril é um remédio sintomático. É porque eu acho que uma moda, as pessoas, né? Ele ficou todo mundo. Não, ele é um remédio sintomático. Ele vai melhorar aquela dor emocional no momento. Mas daqui a 6 horas, 8 horas, 12 horas, isso voltou, porque a doença continua lá. Então ele tá para doença emocional, assim como a dipirona tá para dor de dente. Não adianta tomando dipirona, o dente vai continuar doendo. Tem que tratar, né? Tem que tratar. E aí entra o tratamento. Não é o Rivotril. Não é que ele não seja útil, ele até é, mas como sintomático. E nunca como tratamento. E as pessoas trocam, usam ele como tratamento. E aí é um problema, porque ele não só causa dependência, Ele causa dependência. como ele causa uma coisa chamada tolerância. Tolerância é quando você precisa de doses progressivamente maiores para obter o mesmo efeito. Então, antes, o que resolvia com um comprimido, você vai ter que tomar 2, vai ter que tomar 3. Ou seja, quando, na verdade, ele não é para isso. Ele é para... O que é para isso são outras medicações. O Rivotril é para sintoma. Entendeu? Hoje eu briguei no trânsito, bati com o carro, estou estressado, chegar em casa, eu vou tomar o Rivotril. Ok, hoje pode tomar. Mas amanhã não. Entendeu? Amanhã é procurar um médico, né? Ele é um remédio de sintoma. Não, amanhã você vai acordar bem, porque foi uma coisa passageira. Se for uma coisa grave, tipo minha mãe morreu, não adianta ficar tomando Rivotril. Tem que tratar. Certo. Entendeu? Entendi. Deixa eu fazer um gancho dependência, né, doutor? sobre a pessoa, sobre o toque e a personalidade obsessivo-compulsiva. Bom, como eu falei, muitas pessoas estão evoluindo com toque por causa da pandemia. Mas o toque já sempre existiu e a gente já diagnostica isso há muito tempo. O toque é o transtorno obsessivo-compulsivo. Você levantar a mão, tem uma ficha para levantar a mão. O toque é o transtorno obsessivo-compulsivo. E o que isso significa? O transtorno obsessivo-compulsivo, ele é um transtorno que as pessoas têm. Elas têm obsessões, que são pensamentos reentrantes, pensamentos que são contra aquilo que a pessoa realmente quer. Por exemplo, a pessoa não quer pensar na questão da contaminação do Covid, mas o pensamento vem contra a vontade dela. A isso a gente dá o nome de ego distônico, é contra o próprio ego, tá? É contra o seu próprio querer. Eu tenho um caso de uma paciente que não consegue beber água. Cortou o som. Cortou o som dele. Tá sem som. Não tá Abre o seu microfone, doutor. Você cortou meu som, Patrícia? Tá sem som. Não, eu estava fora da tela. Voltou? Voltou? Voltou. O que vocês ouviram?
eu falar, até onde vocês ouviram. Eu estava anotando tenho uma sobre você paciente- explicando de ego sintônico. Tá. Então, o toque... os Ego pensamentos- distônico, na verdade. Perdão. exatamente. Os pensamentos são ego distônicos. Eu tenho uma paciente que ela, um dos toques, das obsessões dela, é ela não consegue utilizar copo que outras pessoas utilizam. Não é que a pessoa acabou de beber e ela vai beber sem lavar o copo, não. Mesmo o copo lavado no armário, ela não consegue pegar o copo no armário e beber água. Porque ela acha que está contaminado. Ela fala para mim, eu sei que não faz sentido nenhum. Eu sei que isso não tem nenhuma lógica, mas eu não consigo, porque o pensamento fica na minha cabeça. Por isso que ele é ego distônico, ele é contra algo que a pessoa acredita realmente, mas ele é tão forte que a pessoa não consegue impedir. E ele é meio que entra em looping, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. E aí a pessoa acaba evoluindo com as compulsões, que as compulsões visam aliviar as obsessões. Por exemplo, no caso do Covid, a obsessão de que você vai se contaminar. Qual é a compulsão? Lava a mão 20 vezes, passa álcool 3 vezes, porque a obsessão visa aliviar a compulsão. Isso é o toque. A personalidade obsessivo-compulsiva é diferente, o nome é ruim. O DSM não é um bom nome, porque parece que é a mesma coisa, mas é totalmente diferente. É exatamente, tá? A personalidade obsessivo-compulsiva não é ego distônico. Por exemplo, 2 pessoas entram num quarto totalmente desarrumado. Uma tem toque em relação à arrumação e a outra tem personalidade obsessivo-compulsiva. As 2 vão arrumar esse cômodo meticulosamente. Quem tem toque faz isso. Não queria fazer. Você diz, o quarto não é meu, eu não preciso fazer isso. Entendeu? Quem tem personalidade obsessivo-compulsiva vai fazer porque quer fazer. Porque ela não consegue não fazer, porque incomoda ela estar desarrumado. Mas não é uma obsessão. A personalidade obsessiva-compulsiva tem um outro nome, que é a personalidade anancástica. Essas pessoas são muito meticulosas, muito regradas, elas gostam de tudo milimetricamente medido, pontualidade extrema. A característica dessas pessoas são assim. E quando você faz alguma coisa que tira a pessoa, imagina, uma pessoa com personalidade obsessivo-compulsiva e você faz ela, por exemplo, ela gosta de chegar rigorosamente no horário e você dá uma carona para ela e se atrasa. Ela vai sofrer, porque ela saiu desse jeito meticuloso de ser dela, dessa questão controlada. São pessoas que querem ter controle de todas as situações. Mas é exatamente o contrário. Os 2 fazem a mesma coisa, mas por causas ao contrário. Um faz, não queria fazer, mas faz porque a doença obriga ele a fazer, porque senão fica a obsessão na cabeça. O outro faz porque, na verdade, ele não consegue conviver com coisa que não seja meticulosamente feita. Mas o sofrimento é diferente. Um sofre se não fizer, e o outro sofre porque faz. Essa diferenciação que você fez sobre o ego distônico, para mim, fez toda a diferença. Quando eu lia os critérios diagnósticos no DSM, a única familiaridade que eu via era o nome. E uma questão com algum tipo de meticulosidade, como controle. No toque é algo ego distônico, contra o que a própria pessoa acredita. No TPOC, né, na personalidade anancástica, a pessoa faz aquilo porque ela quer. Aquele controle faz parte do que ela acredita. Dela. Porque transtorno de personalidade, você é assim. Você não ficou assim. Você é assim. Eu sempre brinco com pacientes meus que têm transtorno de personalidade. Existem vários transtornos. Transtorno de personalidade é igual a Gabriela. É igual a música da Gabriela. Eu nasci assim,
eu cresci assim, eu sou sempre assim. A personalidade da pessoa, ela é essa. Claro, a terapia, a medicação visa melhorar isso, mas ela é isso. Ela é isso. O toque não. A pessoa desenvolve ao longo da vida e ela pode cessar os sintomas do toque. O toque é tão egodistônico, para você ter noção, existem toques de conteúdo sexual. Toque de conteúdo. Eu tenho um paciente que o toque dele é de conteúdo sexual. Ele não é homoafetivo. Ele era casado, ele tinha uma esposa. E ele fez vasectomia. Depois da vasectomia, ele desenvolveu toque. Porque ele não queria fazer, meio que foi obrigado pela esposa a fazer, convencido. E aí ele desenvolveu o toque. O toque dele é pensamentos dele tendo relação homoafetivas. Mas ele não tem desejo homoafetivo. Ele já falou para mim, ele falou, doutor, se eu quisesse eu teria, mas eu não quero ter. E assim, isso acabou com a vida dele marital, porque o que acontece? Ele não conseguia mais ter relação com a esposa, porque toda vez que ele ia ter relação com a esposa, na cabeça dele vinha o pensamento de relação homoafetiva. Mas, na verdade, e isso acabava tirando a libido dele, porque ele não queria, porque isso é egodistônico. Toque é muito sofrimento. Toda pessoa que tem toque tem muito sofrimento. Muito. Como trata? Hã? Como trata? Toque tem 2 tratamentos. Tem que tomar medicação e tem que fazer terapia cognitivo-comportamental. Obrigatoriamente fazer terapia cognitivo-comportamental. Porque a terapia cognitivo-comportamental é como um condicionamento. Vai tentar condicionar a pessoa a mudar os comportamentos do toque. Eu sempre falo para as pessoas brincam, né? Quando as pessoas são organizadas, falam assim, porque eu tenho toque. Quando eu estou perto, eu falo assim, bate na boca, pede perdão para Deus. Porque a pessoa sofre muito quando ela tem toque. Muito, muito. Eu tenho pacientes de várias idades com toque. É uma doença, não é uma das mais comuns na psiquiatria, mas mais ou menos 3% da população do mundo tem. Não é tão pouca gente assim. E a pessoa sofre muito. Eu tenho uma paciente que estava com a consulta marcada para 3 horas da tarde e ela era a penúltima paciente, aí ela não chegou, eu atendi a outra, eu estava indo embora e nada, vendo que ela não chegou, eu falei, vou embora do consultório. Ela chegou, estava quase saindo, 4 e pouco, aí ela virou para mim e falou, eu queria te pedir desculpa, porque eu me atrasei. Eu falei, não, acontece. Aí ela falou, não, doutor, a culpa foi minha, eu não devia ter feito. Eu falei, mas o que você não devia ter feito? Ela falou assim, a consulta está marcada para as 3 da tarde, eu moro aqui perto. Aí eu tomei banho, aí eu almocei e fui tomar banho. Aí eu falei, e eu fiquei 2 horas tomando banho. Nossa. Porque ela não conseguia parar de tomar banho. Parar de se limpar, porque ela tem um ritual, ela tinha que limpar, lavar tantas vezes, e aí se eles acham que não ficou bom, eles começam de novo, e eles começam de novo. Por isso que é muito sofrimento. O toque é uma doença de um sofrimento muito profundo, porque a pessoa tem crítica, porque ela sabe, ela fala, o paciente fala para mim, eu sei que é ridículo, mas eu não consigo fazer diferente. Coisa que o da personalidade não tem, essa noção do ridículo. Ele fala assim, não, eu não quero fazer diferente. Eu gosto de ser assim. Não me obrigue a ser diferente. Não necessariamente o paciente com personalidade obsessivo-compulsiva vai tomar remédio. Ele vai, ao máximo, muitas das vezes, psicoterapia. A não ser que ele esteja muito ansioso, alguma coisa para aliviar a ansiedade, mas não um remédio especificamente. Doutor, eu tenho posso? uma pergunta. Pode fazer. Posso. Eu sou psicólogo, por acaso eu sou terapeuta cognitivo-comportamental. Eu trouxe essa dúvida porque eu tenho pacientes que eu tenho hipótese diagnóstica de transtorno de personalidade obsessiva-compulsiva. Eu queria saber até que ponto, eu sei que eu, enquanto psicólogo, não sou suficiente, eu devo mandar ele para uma avaliação de um psiquiatra para ele
poder passar o parecer dele. Mas eu queria saber de você qual é o limite, onde está o limiar para poder se diagnosticar uma pessoa com esse tipo de transtorno. Por que eu te faço essa pergunta? Só um instante. Perdão. Esse meu paciente, ele veio me procurar por questões específicas do hobby dele. Ele é um atleta e ele tem metas relacionadas àquele esporte, só que ele é muito perfeccionista, a ponto de que ele alcança os padrões e é como se o parâmetro de performance dele fosse regressivo, nunca é o suficiente. E isso causa um certo nível de frustração. Ele não se martiriza por isso, ele não se considera um fracasso em nada do tipo, até porque ele é uma pessoa muito inteligente. Ele é um engenheiro formado na USP, ele já trabalhou na Alemanha e tal, ele é muito bem formado, digamos assim, estabelecido em outros aspectos da vida dele. Mas eu vejo que esse perfeccionismo excessivo frustra ele em alguns pontos. Ele acaba procrastinando algumas tarefas que são desafiadoras para ele. E nas relações sociais, ele começou a encontrar bastante dificuldade de criar novas relações e até de manter as relações de longa data, que são as poucas relações que ele tem, por conta de um excesso de... Eu não chamaria de vigor, mas ele é muito apegado a algumas crenças, alguns conhecimentos. Ele é muito apegado, por exemplo, a práticas baseadas em evidência. Ele é muito apegado a um olhar crítico ao método científico. Ele é engenheiro, né? Quando ele nota, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem direto, quando ele nota que alguma pessoa próxima a ele, um amigo ou a mulher da esposa, recomenda algum tipo de homeopatia, algum papo sobre horóscopo e tal, ele se posiciona a ponto de excluir essa pessoa da vida social dele. Só que isso está começando a incomodar ele. Ele está vendo que ele está tendo dificuldades de construir novos laços com novas pessoas, e algumas pessoas que ele considerava amigo de bastante tempo, ele acaba se vendo em impasse. Cara, ou eu aceito isso, ou eu afasto essa pessoa. E ele é mais o tipo de pessoa que afasta, porque para ele isso não é um problema. O problema está nas outras pessoas. Ele crê muito naquilo que ele acredita. Então eu queria saber que limiar é esse de uma pessoa que é só perfeccionista e convicta daquilo que acredita, e até onde ela está prejudicando o nível de funcionamento ocupacional, social dela ali. O que você acha, doutor? Então, Carlos, é bem legal você ser psicólogo, trabalhar com terapia cognitivo-comportamental. Poucos psicólogos trabalham com isso, né? E é uma coisa que realmente funciona. O transtorno de personalidade, ele é sempre um limiar difícil de diagnóstico, porque muitas vezes todos nós temos traços de personalidade e não necessariamente isso é um transtorno. A diferença está na desadaptação social e no sofrimento. Você tem que ter pelo menos um desses dois. Se você tiver sofrimento ou tiver desadaptação, a gente vai caminhar para o diagnóstico. Por exemplo, você citou para mim uma desadaptação, que é o fato dele tirar as pessoas do convívio social. Isso é uma desadaptação. Que a pessoa com personalidade narcisista, ela é muito rígida nas coisas dela. E você vê que toda a vida dele é pautada nessa rigidez. Engenheiro, pensa só em evidência, matemática. Só que, assim, a vida não é assim na maioria das pessoas. Todos nós temos algum lado de misticismo, de crença, de superstição, né? Isso faz parte da vida, faz parte da humanidade. A humanidade é assim desde sempre. E ele tem uma desadaptação em relação a isso no convívio social, mesmo que ele não acredite. Eu, por exemplo, não acredito nada em homeopatia. Mas eu tenho amigos, inclusive, que são homeopatas. Eu vou falar para eles, você vai ser um amigo porque eu não acredito em homeopatia. Não, tudo bem. Beleza. Né? E eu acho que o diagnóstico do transtorno de personalidade, ele sempre perpassa por isso. Por essa desadaptação e por esse sofrimento. Se tiver um dos dois, pelo menos, a gente tem que pensar no diagnóstico. Se não tiver, é só muito rígido. Por exemplo, já tive colegas de trabalho
muito rígido. Não conseguia começar o trabalho antes de começar a organizar as coisas. Mas depois que ele organizava a mesa lá, estava tudo bem. Ele trabalhava. Então ele não tem um transtorno, ele tem um traço. Que ele consegue ainda conviver. É claro, essas pessoas elas estão a um passo de um dia passar por um estressor e evoluir para o transtorno. Como você comentou, perdão, o cenário da pandemia contribuiu bastante para esse olhar dele mais apegado a práticas baseadas em evidências. Porque ele vê como isso é importante no momento atual e como a negligência dessas práticas leva o país a um cenário um pouco pior. Então ele acaba associando isso. Pessoas que adotam práticas que não são baseadas em evidência contribuem para o problema. Então ele se vê no papel de tentar ou discutir com essas pessoas e convencê-las, ou se ele não consegue convencer, ele acaba afastando. Ele poderia fazer isso de uma forma jocosa, brincando. Eu já falei isso. Já me perguntaram, não, mas e aí, eu tomo cloroquina? Eu falei, não, come MM, é mais gostoso. Dá no mesmo. O nível de evidência é o mesmo. Mas você brinca com a pessoa, você não agride a pessoa. Mas ele não consegue, por causa da questão da personalidade. Perfeito. Algumas pessoas se sentem invadidas. Ele fala que elas são mais assertivas, como se ele estivesse ultrapassando o limite. Aí ele fala que prefere recuar. Esse ponto da desadaptação tem preocupado a ele, porque a questão de interagir com outras pessoas é algo que ele quer. Mas é como se fosse um sinal de alerta. Nós estamos trabalhando nessa demanda, ele reconhece isso e estamos caminhando bem. Mas é porque foi uma novidade para mim. Então, ter esse olhar de um especialista, para mim, foi sensacional. Muito obrigado, doutor. Nada, é um prazer. Bom, primeiro não sei qual é o próximo talk que a gente vai ter com o doutor. E aí eu já sugiro que semana que vem a gente se encontre de novo por aqui, porque eu acho que os temas são muitos. Como eu já vi que ele gosta disso, além disso, eu já vou marcar uma consulta com você, entendeu? Para bater um papo legal. Papo cabeça, mas é assim, esse negócio de toque, de obsessivo, compulsivo, de personalidade, assim, tem alguma triangulação com procrastinação, rigidez, compulsão alimentar? Existe alguma obsessão nessas? Na compulsão? É uma correlação? Tem. Sabe, assim, me veio essa sim. São coisas que se tangenciam, né? Por exemplo, pacientes com... Eu vou dar só um exemplo. Paciente com anorexia nervosa, que é uma rigidez extrema alimentar. Não quer ganhar peso de forma nenhuma. Tem muita comorbidade com toque, com pensamentos obsessivos. São coisas que a gente hoje sabe, porque a psiquiatria, diferente de outras especialidades médicas, nós ainda estamos numa fase em que os diagnósticos são baseados na fenomenologia. Eles ainda não são diagnósticos etiológicos. Por exemplo, o que é esse palavrão? O que é esse palavrão? Pneumonia. Você sabe que pneumonia é causada por uma bactéria, você sabe qual é a bactéria, você sabe o que causa, como é que é. Tuberculose, você sabe que é o bacilo da tuberculose. AIDS, você sabe que é o HIV, entendeu? Você sabe o que causa, como é que é. As doenças psiquiátricas, o diagnóstico ainda é baseado no relato dos sintomas e não no que causa, porque a gente ainda está caminhando nisso. Sim. O cérebro é muito complexo. Então, a gente hoje já começa a desvendar alguns circuitos cerebrais. Mas ainda é algo incipiente. A gente sabe que tem os circuitos dos pensamentos obsessivos, tem os circuitos das compulsões, o circuito da ansiedade, o circuito que tem a ver com a psicose, mas a gente ainda não sabe exatamente como isso é desencadeado. Sim. Mas só para concluir, a gente consegue ver padrões. Por exemplo, o pensamento obsessivo tem muito a ver com que é a questão do toque, mas ele também tem muito a ver com a anorexia, ele tem muito a ver com a ansiedade, são circuitos
próximos, paralelos, mas a gente ainda não consegue te falar assim, ó, eu acho que daqui a uma década ou duas, a gente vai falar assim, ó, não, os diagnósticos vão mudar. Porque em vez de a gente falar de transtornos, a gente vai falar da doença com sintomas obsessivos, da doença com sintomas ansiosos, e a gente vai saber qual é a circuitaria cerebral exatamente específica nisso. Mas hoje a gente ainda não tem isso. É porque eu acho que, eu não sei se eu tô certo no meu pensamento, mas assim, eu acho que embute muito também o que vem de história, não sei se genética junto, e o que você passou, e a vida, e como você foi tratada, e enfim, pai, mãe, e toda essa história, né? Sim. Eu acho que envolve tanta coisa, né? A mente é uma caixinha de surpresas, né? Tão grande. A doença mental hoje a gente sabe que ela é poligênica, tem vários genes envolvidos e multifatorial. Tem a ver com vivências, tem a ver com alimentação, tem a ver com processos inflamatórios, tem a ver com várias coisas. Sim, né? verdade. Infecções que a gente teve na vida, várias coisas. A gente tem vários genes que estão lá, ativos ou inativos. E dependendo do que a gente vivencia, esse gene pode ser ativado e desencadear uma doença, ou inativado e desencadear uma doença. Igual ao alcoolismo, né? Tem gente que bebe e assim não se vicia, vamos dizer assim. Por exemplo, eu fumei a vida inteira, desde 14 anos. E assim, há 32 anos eu fumo no carnaval. Só no carnaval. Ponto. Não é eu vou para uma piscina, bebo um uísque, bebo um cigarro e tá ótimo, entendeu? Não é aquela E, assim, pessoa... Porque tem aquela história da pessoa, eu fumo há 30 anos todo dia e nunca fiquei viciado. Não é esse caso. Né? Não é. É a mesma E coisa só do não fumo no alcoolismo. carnaval. Assim, o alcoolismo também acho que tem isso. A pessoa tem uma tendência, né? Tem a ou pra genética, drogas, tem o gene para lidar. isso. Exato. É curioso, né? Sim, tá. Obrigada, doutor. Nada. Eu queria perguntar uma coisa assim em relação a mau humor. Eu conheço pessoas muito mal-humoradas. Até que ponto ela passa da normalidade? Gente, assim, eu conheço muita gente mesmo. E ultimamente também, com esse estresse todo de pandemia, isso também tende a aumentar cada vez mais, né? Como é que passa do limite? Tem tratamento? Como é que é? Bom, deixa eu falar, doutor, só um minutinho. Eu era super mal-humorada. De manhã, eu chegava na escola, só para vocês rirem um pouquinho, chegava na escola e aí uma amiga que sentava na minha frente, que era minha amigona, falou assim, hoje eu posso pedir a borracha emprestada? Era assim, o nível de mau humor. Eu tomo Neural. Não, eu acho que é um estabilizador de humor, né, doutor? Lamotrigina, E assim, eu não sei. Lamotrigina. Esses nomes... Assim, Eu vou falar porque é amiga. Vou fiscalizar esse teu cigarro, Gabriela. Você pode fiscalizar o que você quiser. Gabriela, eu tinha um mau humor terrível uns anos atrás, assim. Eu acordava de manhã, ninguém podia falar comigo. Também, até eu tomar o café da manhã. Até eu tomar o café da manhã. Eu tinha que tomar banho. Eu tomava o café da manhã, aí eu virava assim, agora pode falar. Entendi. Mas eu me curei disso sozinha. Eu acho que a gente vai criando alguma coisa. Eu não vejo televisão, jornal, meu marido me chama de alienada, ok, porque alguém vai me falar e eu vou acabar sabendo das coisas, entendeu? Há mais de 15 anos que eu não vejo jornal. Só isso, doutor? Já lhe dou a palavra. A questão do mau humor não necessariamente é uma doença, tá? Mas depressão, principalmente, cursa com mau humor. É um dos sintomas de depressão mais comuns. Todo mundo acha que depressão é estar triste. Mas você pode ter depressão sem estar triste. E um dos sintomas pode ser o mau humor. Um dos sintomas mais proeminentes pode ser o mau humor. Nunca imaginei depressão ser como mau humor. Nem eu, gente. Para mim é novidade. Sim, porque depressão... A gente tem a grosso modo, a gente tem a depressão maior e a depressão que a gente antigamente chamava de depressão menor, mas é a distimia. A distimia, basicamente, é um mau humor constante, tá? E tem que tomar.
E tem que Eu fiz tomar, terapia há 17 anos, então e acho tem que também que tive uma terapia, ajuda. medicação, tudo isso ajuda. Mas você pode estar deprimido Entendi. sem estar triste, tá? A depressão ela tem dois núcleos centrais, a depressão maior. Um é a tristeza na maior parte do tempo, e outro é o que a gente chama de anedonia. É a perda ou redução na capacidade de sentir prazer. Então, se você perde essa capacidade de sentir prazer, você não precisa estar triste. Você só não fica feliz. Isso já é depressão. E essa pessoa, obrigatoriamente, vai ter um mau humor. Porque se você não sente prazer, você vai ficar de mau humor. Entendi. Etimologicamente falando, a depressão é um transtorno do humor. Então, se você tem um mau humor, você para pra você está deprimido. A gente sempre associa a depressão àquele negócio de ficar triste, quieto. A gente sempre tem essa Claro imagem. que essa é a forma mais comum. Então, Claro o que neural, mas não é a então, única é forma. para depressão, doutor? O Não, neural é para o depressão? neural é um estabilizador do humor. Não é um antidepressivo. E fluoxetina? Fluoxetina é antidepressivo. Como que faz para convencer uma pessoa mal-humorada a tomar um remédio? Porque eu O conheço primeiro muita convencimento gente, é pra ela ir ao médico. muita gente. Não, você convence ela de ir no médico, que o médico convence ela de tomar o Convence de remédio. tomar. É essa a questão. Como é que a gente convence ela que ela, olha, você está precisando de um remedinho, tem um remedinho, vai no médico. Mas esse é o grande X da questão da psiquiatria ainda hoje, que é a pessoa aceitar que ela tem uma situação, uma condição, que ela precisa ir no médico. Porque assim, o que eu escuto todos os dias da minha vida, que eu sento na cadeira do consultório, é: eu tô aqui, mas eu não sou maluco. Eu falei: mas eu não falei nada. Eu só tô te ouvindo. Porque as pessoas ainda têm esse preconceito. E aí é o que eu falo: vai no clínico, vai no ginecologista, vai no cardiologista, vai no neuro. Eu falo isso também para as pessoas, porque não, a gente cuidar dos nossos problemas. Ué, a gente não Gente, cuida, é libertador. tem uma dor no braço, machucou o braço, faz fisioterapia. É uma coisa normal. Sim, exatamente. E Agora, aí, deixa e aí procura, só para concluir, e aí Tá. muitas vezes procura até um especialista errado. Por exemplo, é de senso comum ir no neurologista. Não é no neurologista que tem que ir, é no psiquiatra. É isso. O neurologista, ele não trata a doença mental. Ele trata a doença do sistema nervoso, mas outras doenças. Ele vai tratar esclerose múltipla, ele vai tratar Parkinson, que são distúrbios do movimento, distúrbios de sensibilidade. As questões do humor, cognitivas, de personalidade, de raciocínio, de cognição, é da psiquiatria, não é da neurologia. E aí vai no neurologista, e aí duas coisas acontecem. Uma, o diagnóstico é errado, e outra, o tratamento é errado. É a mesma coisa que eu ter um vazamento na pia do meu banheiro e chamar o eletricista. É a mesma coisa. É verdade, é assim mesmo. Em última, mas eu vejo isso corriqueiramente. É claro que o eletricista vai chegar e vai falar: ele não vai embora, ele vai querer fazer alguma coisa, porque ele já está lá. Mas ele não é um profissional para isso. Acho que falta muita informação para as pessoas, né? Sim. As pessoas, esse preconceito, maluco, tudo acha que é maluco. Não é maluco. A gente tem transtorno, até porque a gente vive em umas grandes cidades, a gente vive em estresses constantes. Basicamente, esse é o motivo pelo qual eu estou aqui hoje conversando com vocês. É por isso que eu tenho o Instagram, é por isso que eu falo, porque assim, é para as pessoas realmente conseguirem entender que assim, não tem isso é necessário, né? A necessidade nunca foi mais necessária do que é hoje. Não. Sempre foi necessário e nunca foi, mas hoje é mais do que nunca. Muito. Acho que até agora tem um lado bom da pandemia, que é isso, as pessoas se abrirem para isso e começarem, né? Aí, como você está colocando, em vez de chamar o eletricista para consertar a pia, vai chamar a pessoa correta para resolver o problema. É verdade. Exatamente. O que eu ia complementar é exatamente isso. Essa sala, ela é um produto da proposta do Dr. Wander, que é ajudar a desmistificar
não só a necessidade da gente buscar o especialista correto, os psicólogos, os psiquiatras, entender, né, essa portinha que sempre teve à disposição e a gente colocava uma tarja preta nela, aquilo não é para mim, né? Então, a gente vem trabalhando em cima dessas mídias, colocando linguagens bem simples para que as pessoas entendam que é para elas sim, é para todos nós. E eu vou fazer uma proposta para o grupo. Nós falamos de pandemia e a gente vem discutindo, inclusive, doutor Wander, você vai ter que me dar mais atenção nos próximos dias. O que tem chegado, muitas vezes, as perguntas chegam até a equipe, mas não chegam direto para o doutor. O efeito do Covid, no pós-Covid, melhor dizendo, nos pacientes de pós-Covid. Vamos fechar com esse tema a noite de hoje, porque isso é uma coisa que pode ser muito útil para a gente acalmar o coração das pessoas que a gente conhece. Então, boa ideia. O que isso pode trazer para a gente do que já é conhecido, do que as pessoas devem se atentar, enfim. O que a gente sabe hoje, em termos de doença psiquiátrica, em relação ao Covid, hoje os estudos apontam para déficit cognitivo, memória, pacientes com Covid e pós-Covid estão tendo problemas de memória, ansiedade, não só durante o Covid, mas após o Covid, aumento exponencial de crises de ansiedade e questões aí neurológicas, questões de sensibilidade, né, de olfato, paladar, questões neurológicas. Mas porque o Covid, ele infecta não só, as pessoas acham que só o pulmão, mas não, o sistema nervoso é altamente afetado pelo Covid, o sistema nervoso. Eu posso relatar para vocês que eu tive Covid, 23 de abril, faz 1 ano que eu me isolei, 21 dias, não tenho olfato total até hoje e perdi memória. E assim, eu amava Coca-Cola, era uma coisa que eu adorava, desde garoto. Eu não consigo mais beber Coca-Cola depois do Covid, eu tive Covid. E assim, você quer Coca-Cola? Eu falo, não, porque eu não gosto. Mas aí a pessoa olha pra mim que curioso. Você não gosta, você adorava isso. Eu não consigo beber Coca-Cola. Meu paladar contou várias coisas que eu gostava, eu deixei de gostar, e outras que eu não gostava. Curioso, não, eu assim, eu não cozinhando, não tenho olfato, enfim. Não sei nem se a comida está gostosa, se não está gostosa. Enfim, essa doença é muito noção. triste. Muito desafiadora mesmo. Muito. Doutor Wander, eu posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Então, primeiro, boa noite, né? Eu cheguei atrasada porque eu estava atendendo. Hoje, falando em Covid, né? Hoje eu estava com essa discussão com uma amiga minha, que ela pediu, eu sou neuropsicóloga, e ela pediu uma sugestão de teste para uma avaliação de um paciente idoso que teve Covid. E aí eu conversando com ela, eu falei assim que para mim ainda tem um hiato aí, qual o tempo pós-Covid de fazer uma avaliação? Porque eu acho que o cérebro sofreu aí um insulto, né? Eu acho que não dá para pensar em fazer uma avaliação com menos de 60 dias, impossível. Tem que ter justamente o que eu pensei. No mínimo 8 semanas. E pode ser que realmente depois o paciente não recupere plenamente a capacidade cognitiva, né? Você vai fazer um teste para avaliação das competências cognitivas e realmente ele tenha tido uma queda e não recupere. Ainda mais que a gente está falando de um idoso, que a neuroplasticidade não é igual a de um jovem, né? Mas eu acho muito precipitado fazer com menos de 60 dias. Eu acho, eu concordo. Né? Porque eu acho que está tendo, assim, querendo uma resposta muito imediata, como tipo, vamos avaliar. Não, gente, faz a intervenção, fica em observação e depois vamos avaliar. Eu acho que está botando a carroça na frente dos bois. Eu acho que tem que fazer isso, fazer intervenção. Eu acho que fisioterapia, se possível, atividade física, mas se não possível, fisioterapia motora. Eu não sei qual é o grau de
debilidade física que a pessoa ficou por causa do Covid, mas a gente sabe disso, e eu falo isso para todo mundo, que a única coisa que a gente tem evidência que retarda o surgimento e consegue ter um progresso em relação a quadros demenciais é a atividade física. A alimentação é atividade física. Não, é atividade física. Atividade física. A alimentação não tem o nível de evidência que a atividade física tem. A alimentação ainda é postulado. A atividade física, ela tem evidência já. E como é que é? Atividade física pós-Covid? Como assim? Não, em qualquer momento da vida. Qualquer momento. Pessoas que praticam atividade física apresentam menos quadros demenciais ao longo da vida. Essa é uma pergunta assim, vocês falam assim, a perda de memória, essas coisas, é para quem teve a Covid mais severa ou qualquer, mais leve, acontece isso? Não necessariamente. Porque a severa a gente sempre pensa na questão pulmonar, né? Não necessário. Não necessariamente. Sua voz não saiu, Maria. Ela falou, mas não deu para entender. Eu não entendi. Fala, Sua voz, você falou, mas sua voz picotou, a gente não te entendeu. Eu estou falando que tem, hoje em dia, né, que até quadros leves está tendo alteração cognitiva. Uhum. Eu ia fazer uma pergunta para vocês, até para o Carlos também, né, que é psicólogo. Um amigo me fez a seguinte pergunta: Patrícia, pós-Covid, eu percebi que a minha memória ficou falha. Será que fazer aquelas palavras cruzadas, aquele caça-palavras, isso ajuda? Falei, não sei, vou ter uma palestra, se você puder entrar, mas eu faço a pergunta lá. Eu acho que, assim, fazer mal não vai. Tá? É um treinamento cognitivo. Mas acho que a gente tem que dar tempo para ele melhorar. Tem que dar tempo, tem que esperar. Né? Eu penso nisso. Em aguardar. É aquilo que eu estava falando. Aguardar, fazer atividade física e dar um tempo para poder melhorar. Realmente, a gente ainda não tem nada que faça isso que melhora. A gente, infelizmente, não tem. Tá certo. Eu vou deixar no grupo, que a gente já se caminha para o final do nosso encontro. Eu vou deixar aqui no chat o endereço do Facebook do Dr. Wander, Facebook não, do Instagram. Lá na página dele, ali onde tem aquele link clicável, né, na bio, vocês conseguem ter uma cartela de opções. Tem o link dessa sala, tem o grupo que a gente avisa com antecedência, olha, vai ser dia tal, olha, faltam 3 dias, olha, é hoje, para vocês participarem, tá? E, doutor Wander, o senhor pode fazer o fechamento da nossa parte, por favor? Vamos encerrar, então. Eu acho que foi bem legal. Eu acho que a gente conseguiu discutir vários temas. A gente falou de esquizofrenia, falou de Covid, falou de toque, falou de depressão, falou de muita coisa. Foi bem legal mesmo. Fico à disposição para quem quiser depois tirar alguma dúvida. Pode ter o contato do Instagram. Se quiser, tem o grupo. Se quiser ter eu passo depois o meu e-mail, inclusive meu telefone, não tem problema nenhum. Quem quiser. Eu vou pôr aqui. Quem quiser ou precisar, está à disposição também o consultório. A gente atende em mais de um local. Eu atendo na Barra, atendo em Bangu. E vai ser um prazer a gente conversar. E, assim, a mensagem mais importante doença mental é uma coisa da vida. Ninguém escolhe ter doença mental. Até porque, se fosse para escolher ter uma doença, tenho certeza que a pessoa escolheria outra doença. Mas é perfeitamente tratável. A pessoa não precisa ficar sofrendo. A pessoa pode conviver disso de uma maneira muito melhor. E não ficar em casa sofrendo, se escondendo da doença. A doença
tirando alguns casos que a gente tem uma resposta muito ruim, mas no modo geral, a psiquiatria, a gente tem uma alta resolutividade. A gente melhora muito a qualidade de vida do paciente. Muito mesmo. E a única coisa que a gente não, eu sempre falo para o paciente, a única coisa que eu não consigo fazer é te buscar em casa. Mas se você fizer tudo que a gente combinar, você vai melhorar. E, na maioria absoluta, 99,9% das vezes, a pessoa melhora e vive de forma muito, muito melhor. Qual a faixa etária que você atende? Eu atendo de adolescente até adulto. Eu não atendo criança, muito raramente eu atendo criança, porque criança envolve muitos pormenores, mas adolescentes e adultos em geral, até idosos. Parte o quê? 13 anos? 13, 12 já atendo. Ótimo. Obrigada. Nada. Bom, então, lembrando, para saber a data do nosso próximo encontro, é só dar um pulinho lá no Instagram do Dr. Wander. Eu tomo aqui a liberdade de agradecer a todos de estar com a gente aqui nessa noite, batendo um papo bom, um assunto sério, né? Muito sério. E eu espero revê-los em breve. A gente Com certeza. Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer. Obrigada, Boa noite, pessoal. gente. Tchau. Tchau, tchau. Uma boa noite a todos. Tchau, boa noite. Obrigada. Boa noite.